Então, o segundo vídeo mostrando o nosso SOC baseado no RISC-V com interface UART 2C. Então, vou dar só uma passada aqui no código, tá? Só para mostrar para vocês. Então, aqui é o top. Então, no top, basicamente, eu tenho aqui o meu clock. Eu vou usar o clock da placa, então, um clock de 25 MHz. Na implementação que vem do GitHub, né, da Light 9, com aqueles projetos de exemplos que você consegue compilar com IODES e com Trellis, ele usa um PLL. Eu tirei o PLL aqui, tá? Não estou usando o PLL. Eu tenho aqui um sinal de reset, reset negativo, né? Nível lógico baixo. A minha saída para acionar os LEDs de 8 bits, o meu ART TX, meu ART RX, o meu clock da I2C e o meu dados da I2C. E aqui, o que ele faz no top? Ele simplesmente instancia aqui o meu SOC, que ele tem todos esses pinos, tá? Vamos lá para o SOC para mostrar para vocês como é que ele funciona. Então, esse aqui é o meu SOC. Então, nesse SOC, ele basicamente vai instanciar, vou mostrar aqui o código lá embaixo, né, aqui embaixo. Ele vai instanciar para a gente 3 coisinhas, né, que é o processador, que é esse PIC-RV32, então tem aqui as opções dele e tal, né. Depois ele tem um Simple Art, que é um componente que já veio nele, que é da UART, eu não mexi, deixei igual. E depois ele tem o componente que a gente adicionou, que é o I2C Core, que aí é o componente que a gente criou para poder fazer a implementação da I2C. Basicamente ele usa uma estratégia de I/O mapeada em memória. Então eu tenho aqui, a partir do endereço 02000000, né, eu vou ter os meus I/Os. Então começa com o LED, que fica no 02000000, depois no 0004 é um registrador que você ajusta o clock, né, o divisor de frequência para o ART. No 08 é o registrador de dados da UART, tanto para escrever quanto para ler. No 0C é o meu divisor de frequência da I2C. E no 10 é o registrador que eu uso para dados e controle da minha I2C. Se você for olhar o código, se você precisar, no seu trabalho final, adicionar um outro IP Core, você vai perceber que é relativamente fácil. Então tem um multiplexadorzinho aqui, ó, esse multiplexadorzinho aqui, esses dois multiplexadores, né? Um que gera um sinal se a memória está pronta e o outro gera um sinal se a memória de leitura da memória. Você vai perceber que ele faz uns testes verificando primeiro, né, se o endereço é válido, se o I/O está ready. Isso aqui é um teste que ele faz para o sinal do LED. Aqui ele faz 2 testes para o ART, verificando tanto o registrador, se foi selecionado o registrador de divisor de frequência ou o registrador de dados, e por último ele faz aqui um teste se a I2C foi selecionada. Se não, ele vai ler da RAM, que a RAM dele basicamente é um array que ele criou em algum canto aqui, ó, bem aqui ele criou um array. Cadê o array dele? Daqui, ó, bem aqui, a linha 59, ele criou um arrayzinho de palavras de 32 bits, que essa é a RAM dele, e ele basicamente tem um local aqui, que eu vou mostrar para vocês, que ele verifica os endereços. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa linha entre a 105 e a 112, ele verifica se o endereço que você está acessando é o endereço do registrador da UART, de clock. E na 08 aqui, ó, ele verifica se é o endereço do dados. Eu fiz a mesma coisa lá embaixo, né, para a MIN2C que eu adicionei. Então, quando eu adicionei a MIN2C, acho lá em cima, na verdade, deixa eu ver aqui. Quando eu adicionei a MIN2C, tá aqui, ó, eu coloquei um sinal para verificar se o meu registrador de clock havia sido selecionado, e eu verifico se o endereço de memória é válido e se o endereço de memória é aquele endereço do registrador. Fiz a mesma coisa para o meu outro registrador, que é o de dados, né? E aí eu também tenho que fazer o controle do chip select, né, para selecionar o chip do I2C, que eu verifico se um dos registradores foi selecionado. Eu tenho 2 sinais aqui para leitura e escrita, que basicamente eu verifico se o chip foi selecionado, e esse main write strobe é o comando de escrita da memória. Então, se ele está em 0 é que eu quero ler, se ele é diferente de 0, que é o segundo caso aqui, eu quero escrever, tá? Então, basicamente, se eu tiver que adicionar um outro periférico e mapeá-lo na memória, eu vou seguir o endereço como está aqui. Então, aqui o próximo aqui seria, né, vai crescendo de 4 em 4 bytes, né? Então, seria o 0x2000014, aí eu botaria meu próximo endereço, e eu teria que fazer a decodificação do endereço aqui nesse arquivo, tá? Eu vou mostrar rapidamente também
o I2C Core, que é basicamente a interface processador com o componente que realmente faz a máquina de estados, tá? Não vou entrar em detalhes da máquina de estados porque ela é grande e tem no livro do Shu, vocês conseguem ter acesso, tá? Mas basicamente aqui a interface é aquela, clock, reset, chip select, sinal de leitura, de escrita, endereço, esse endereço é o endereço aqui do banco de registradores interno, write data, read data, tá? Eu não vou entrar em detalhes porque vocês têm acesso a esse código por aí. Agora a gente vai dar uma olhadinha rápida no código em C, como é que a gente fez lá no VS Code. Então aqui estamos no VS Code para ver o código em C. Aqui é o meu makefile. Então, basicamente eu tenho quais são os arquivos, os targets, os objetos que eu quero gerar. Então tem um arquivo de assembly, que é esse start aqui. Tem um arquivo principal, que é esse firmware. Aí tem um arquivo da UART e tem um arquivo do I2C. Tá? Então eu vou mostrar primeiro o firmware.c. Aqui é um makefile padrãozão, né? Caso você precise adicionar um outro arquivo para compilar, é só colocar o nome aqui dele, .o, que aí ele já faz a compilação e a linkagem aqui nesse makefile. Lá no firmware.c eu tenho o meu código do firmware principal, e eu criei aqui três defines, né? Um define para ser o endereço do meu módulo, né? MPU 750, que é esse endereço aqui em hexa, né? 0x68, e aqui seria o valor que ele responde quando eu faço. Esse aqui acho que é o valor do comando ruemai, que ele manda o endereço dele, tá? Só para saber se ele está vivo no barramento. E aqui é o endereço do registrador que controla os LEDs, tá? Aqui ele criou a funçãozinha de delay, não precisa entrar muito nesse mérito aqui, isso é só para dar um tempo. Eu não vou ver também essa aqui, a função que ele faz, o ruemai, que ele manda, né? Ele faz a transferência do comando, depois lê o valor do registrador lá no sensor. Também não vou entrar em muito detalhe, eu vou ver só aqui o main, tá? Então, basicamente, no main, o que ele faz? Ele configura serial, tem essa funçãozinha para configurar serial. Eu estou usando aqui uma frequência de 25 MHz e eu quero um baud rate 9600. Então, basicamente, eu fiz 25 MHz dividido por 9600, deu esse valor aqui. Mesma coisa aqui para o I2C. O I2C é um barramento que eu estou funcionando a 100 kHz. E aí eu peguei 25 MHz, dividi por 100 kHz e encontrei o valor do meu divisor de frequência. Depois ele entra aqui, ele manda... Isso aqui é parecido com o código original, não terei muito, né? Então ele manda essa frase, present it continue, e quando você apertar Enter, ele continua funcionando. Ele vai escrever na tela, no caso aqui, para poder ler isso, eu vou ter que usar um leitor serial, né? No caso eu usei o put, né? Então ele vai escrever Embarcatec Colate 9 e 2C demo, e aí ele entra no loop infinito, que basicamente ele imprime ruemai, né, quem sou eu, e ele manda lá o comando do ruemai, e eu crio uma funçãozinha chamada printDec, que é uma funçãozinha que consegue imprimir na serial um número inteiro. Visto que você deve ter percebido, eu não estou com esse DIO aqui, eu estou fazendo normalmente bare metal, né? E depois ele pisca os LEDs, dá um tempinho, pisca o LED, volta e fica nesse loopzinho aqui, tá? Para testar isso aqui, posso mostrar aqui o código 2C, mas vou mostrar... Então, basicamente, o 2C, o que é que eu tenho aqui, né, no lado dos arquivos, né? Eu criei o i2c.c, que aí eu tenho implementação dessas funções aqui, setFrag, read, start, restart, stop, write back, assim por diante. Você pode dar uma olhadinha depois, que é um código razoavelmente extenso, né? Não, nem tanto, são 136 linhas. E eu tenho o i2c.h, que eu faço a declaração daquelas funções, dos protótipos de funções, para poder acessar lá do meu arquivo principal, tá? Na UART, eu tenho algumas funções básicas, né? Aquela de imprimir um inteiro em decimal, put char para poder escrever um caractere na serial, o print para imprimir um string, esse get char prompt para poder ler um valor, né, do usuário, e aqui para configurar o divisor de frequência, e aqui eu tenho dois endereços dos registradores da serial, né, definidos, tá? E no ponto C você vai ter a implementação desse código, você depois dá uma olhadinha se precisar. O importante aqui é, caso eu queira compilar, né, eu vou aqui só salvar aqui, mudar o código, eu simplesmente uso o comando make, né, então você tem que ter um make, e aí ele vai criar um arquivo e vai compilar. Esse arquivo, né, eu coloquei, vou mostrar a estrutura giratória do projeto, para vocês verem onde é que ele fica, tá? Só um momento. Então essa aqui é a estrutura do projeto, e aqui, né, o pico SOC 2C UART, que eu vou compartilhar com vocês.
E o código-fonte ele fica nesse i9. Então, i9 é onde está a implementação do projeto, e ele vai ter uma parte chamada source, e aí vão ter todos os códigos-fontes lá que a gente está utilizando, até o PLL que foi tirado, mas ainda está aqui. Tá? Lá na PicoSoc 2C UART, tem uma pasta firmware, que está o código do meu firmware. Né? Tanto os fontes quanto o .x, que foi o que eu compilei agora. Esse .x, quando eu quero que ele seja usado no projeto, eu tenho que tirá-lo daqui, né? Dar um Ctrl+C, um Ctrl+X, e copiá-lo lá para o i9. Aí colar, porque é daqui que o Lights Diamond pega o código, né? As instruções, para colocar lá no nosso SOC. Tá? Vou mostrar para vocês a telinha do analisador lógico, só para mostrar como é que eu fiz a depuração. Então aqui eu tenho uma tela do analisador lógico, né? Então vou dar um zoom out aqui, ó. Então, basicamente aqui, nessa linha aqui, a D1, eu tenho a comunicação serial. Então essa parte tem mais comunicação aqui, é aquele início que ele vai printando na tela, né? Aperte Enter, né? Aperte Enter, aperte Enter. Depois que ele aperta aquilo, né? Ele entra naquele loop e ele começa a mandar de 3.5 segundos aquela mensagem, né? Do Who am I? E aqui no canal 4 e canal 6 eu tenho respectivamente o clock e o SDA. Esse analisador lógico é um analisador lógico de 25 MHz, ele é baratinho, eu comprei por uns 100 e poucos reais, mais 20 reais de frete na internet, mas lá no LDS tem analisadores lógicos melhores, né? Mas sim, esse aqui já resolveu o problema. Então o analisador lógico, quando eu configuro ele, digo para ele que aquele sinal é um I2C, ele já reconhece, né? Então tu vê aqui que ele já coloca aqui para mim, ó, qual foi o comando que foi enviado. Então aqui, ó, o primeiro comando foi um write para o endereço 0x68 e recebeu um ACK do slave, né, do sensor. E aí depois, né, ele recebeu esse valor aqui, 0x70, ele mandou esse valor, 0x75, né, que é o comando, né, que é o comando do REMI, também recebeu um ACK. Depois ele manda fazer uma leitura, né, passa o endereço lá de novo do sensor 0x68, aqui ele fez um restart, né, ele não soltou o barramento para poder mandar esse segundo comando, recebeu um ACK novamente do nosso sensor. E por fim o sensor responde para ele com o valor 0x70, que é o valor que eu estava esperando, e aí ele responde aqui para a gente com... E aí eu, o mestre, que sou eu no caso, né, respondo com NAC para ele para encerrar a conversa e depois eu dou um comando de stop. E aí ele solta o barramento. E aí, se você perceber, ele vai fazendo isso de tempo em tempo. Eu não acho que não gravei muito aqui, não. Tá aqui, tem outra interação aqui que é igual, que ele fica no loop repetindo, né? Então, basicamente, para mostrar que funciona, você consegue mandar o comando lá pro dispositivo, ele responde para você no barramento, tudo. Aqui do lado, só para mostrar, né? Ele tem aqui na direita, você pode colocar os resultados dos analisadores lógicos como console ou então como dados brutos. Como dados brutos é ruim de ver, depende do que você quer ver também, você talvez queira ver os dados brutos, né? Mas como console fica mais legível para seres humanos. Né? Então aquele present continue, e aqui em verde são os comandos que vêm lá do nosso amigo sensor MPU 6050. Tá? Então isso aqui é uma base só para ajudar vocês. Caso vocês não queiram usar o Propel para fazer o SOC, por algum motivo, no caso aqui eu não usei o Propel, né? Eu aproveitei aquele SOC básico mínimo, que vem no GitHub, só que eu não queria fazer em Verilog, então eu fiz as mudanças para poder usar o meu componente em System Verilog e usei o Diamond, né? Quem gostar mais de usar em Verilog pode usar lá o IOSIS para compilar, também serve, funciona, mas é uma base para vocês fazerem, né, o projeto final de vocês. Vocês têm aí algumas opções, né? Lá no livro do Chu ele mostra outros componentes que você pode criar, tem um SPI, tem um PWM, tem um componente que faz interface com mouse, tem um VGA se você quiser fazer interface com monitor, então está tudo pronto, você só teria que realmente jogar lá no seu projeto e fazer uso. Ok? Então seria basicamente isso por hoje.